Gravando. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui reunidos fazendo assim uma mesa, né? Uma mesa espiritual. Tem o Wagner Borges, tem o nosso amigo Leonardo, que você já conhece da live de segunda-feira, e a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade oriental. A gente vai falar mais da parte do Oriente, que foi um assunto que a gente nunca abordou assim diretamente, né? Budismo, hinduísmo, sufismo, a influência do Oriente dentro das religiões afro, da Umbanda aqui no Brasil. A gente vai pegar um apanhado disso tudo, certo? Certo, muito Então, legal. vamos Legal estar começar. aqui de novo, viu, Guga? Pessoal, um abraço aí para vocês. Aqui com meu amigo Leonardo também, é uma honra estar com eles dois aqui. A honra é minha. Estou muito Nossa. feliz de estar aqui junto com essas duas feras aqui que sabem tudo, né? Cada um da sua área, mas que a gente vai sempre aprendendo junto também, trocando. Vamos começar, vamos falar um pouco do Oriente. Você conhece a história do budismo? Eu não conheço bem essa história do Sim, budismo. a história do budismo, ela surge em 500 a.C. com o príncipe Siddhartha Gautama, que renunciou ao posto dele de nobreza, porque ele queria descobrir como acabar com o sofrimento e a dor. Então, ele como príncipe foi educado dentro de um palácio cheio de luxo, e um belo dia ele sai, e o pai dele, o rei, não deixava ele sair muito, e encontra um morador de rua adoentado, acho que um leproso. Aquilo dá um choque enorme nele. Ele não achou que existisse algo assim no mundo, ele vivia no luxo do palácio, já tinha uma princesa, tinha um filho. E ele então, toda oportunidade que podia, ele fugia do palácio e ficava no meio do povo. Aí os guardas iam lá e puxavam ele de volta, né? Mas ele ficou imbuído de uma compaixão e ele pensou, eu preciso encontrar uma maneira de acabar com a dor. Então ele abdicou do reino, deixou a esposa e o filho aos cuidados do rei, se afastou, se embrenhou numa floresta e a partir dali ele começou a peregrinar. Ele encontrou 5 sadhus, aqueles yogis que andavam com fraldão, fazendo penitências, jejum, né? Uma vida frugal. Durante algum tempo, acho que alguns anos, ele rodou com esse pessoal e aí ele ficou pele e osso, Guga, muito magro, eles eram muito austeros nas práticas, se alimentavam só de raízes ou frutas, viviam ao relento. E aí o que o ex-príncipe Siddhartha Gautama percebeu? Inanição não leva à iluminação. Então ele se afasta daqueles caras, começa a peregrinar sozinho e um dia, embaixo da árvore Bo, ou Bodhicitta, como é chamada, ele alcança um estado que os hindus, já que o Siddhartha Gautama surgiu na Índia, ele era indiano. Quem nasce na Índia é indiano. Quem segue o hinduísmo é hindu. Então você pode ter um indiano que é cristão, ou que é materialista, ou que é muçulmano. Então ele era indiano. Ele alcança um estado que em sânscrito, os hindus antes dele chamavam de Buddhi, que é um estado de iluminação, ou de inteligência universal. Mas o mais aceito, iluminação. Ora, quem alcança o Buddhi, que é a iluminação, torna-se um iluminado, ou aquele que despertou. Então, se ele alcançou o Buddhi, ele se torna um Buda. Então, Buda não é o nome de um cara, é um título que você dá para quem alcançou essa condição de iluminação. Mas só através da meditação? Então, aí é que está. Não dá para um cara desse ter alcançado uma elevação dessa só meditando. O que todo mundo que estuda isso acha? Ele vinha de uma série de vidas já ascensionando e ali foi o ápice. Não tem como o cara chegar ali e falar, deixa eu fazer isso aqui. Ele já vinha evoluindo tanto e aí chegou e ampliou. Quando ele alcança esse estado, muda completamente o nível de consciência e nunca mais desce para o normal. Fica com aquela condição elevada. E aí, metaforicamente, você fala, ali morre o Siddhartha Gautama e surge o Buda nele mesmo, renascido. Ele então levanta com essa nova luz acesa nele, um novo olhar, e começa a peregrinar por cidades da Índia, falando desta condição que qualquer ser humano poderia alcançar, que seria uma elevação, o estado de Buddhi ou iluminação. Grupos de discípulos começam a se formar e ele começa a viajar, peregrinando pela Índia. Aquela imagem do Buda sentado só meditando, todo mundo pensa que o cara ficava sentado só meditando. Leonardo, ele viajava
por vários lugares da Índia, lidava com a população. Há relatos do Buda curando leprosos com imposição de mãos, ou com chakras, ou com algum mantra. Esse cara fez muito bem para muita gente, porque ele viveu 80 anos, ele desencarnou com 80. Então, os discípulos iam anotando tudo que ele falava, né? E aí, quando ele desencarna aos 80 anos, os discípulos se juntam, falam, não podemos deixar morrer essas ideias. Então vamos propagar, vamos ver tudo que foi anotado e vamos sair agora ensinando. Surge aí o budismo como um corpo de ensinamentos baseado no que aquele ser iluminado tinha falado durante tantas décadas, e aí surge o budismo original, ainda na Índia, com um detalhe: na Índia já havia o brahmanismo, que depois seria chamado hinduísmo. O Siddhartha Gautama não era hindu, então quando surge o budismo não é o hinduísmo, é uma outra doutrina, que muita gente embola. Então o budismo começa a se propagar, né, na Índia inicialmente, durante 1000 anos, surgiram até universidades budistas em franca expansão. E aí muitos monges budistas começaram a viajar para o Tibete, a China, o Japão, Laos, Camboja, Tailândia. Começou o budismo a se propagar para o Extremo Oriente, mas ele surgiu em 500 a.C. na Índia. Então muitas das expressões usadas posteriormente, mesmo no budismo chinês e japonês, vêm da velha Índia, seja sânscrito, pali, namo, os vocabulários que tinham naquela época. E aí, com o tempo, o budismo se propaga tanto para o Extremo Oriente que lentamente ele vai encolhendo na Índia, onde ele surgiu, porque o hinduísmo foi crescendo e abarcando todo o espaço budista foi ficando pequeno, e aí os monges começaram a ir para o Extremo Oriente. Resultado da história, hoje, o país que tem menos budistas no Oriente é a Índia, e o budismo se propagou mais para o Extremo Oriente. Quando os monges sobem para o Tibete, eles encontram lá a religião primeva anterior dos tibetanos, e os monges budistas tinham uma coisa boa: eles não doutrinavam, eles não chegavam pela força da espada ou pela força da fé. Eles chegavam e diziam, tudo é Buda, todos são pré-Budas. Então lentamente a gente vai fazendo o nosso trabalho, cada um vai se iluminando e se encontrando, e aí o budismo toma proeminência no Tibete. E aí, no Tibete, surge uma ideia, quer dizer, na verdade, se propaga uma ideia que vinha já da Índia. Além dos Budas, os Bodhisattvas. E outra, não dá para admitir que na história da humanidade inteira, só um cara, o Siddhartha Gautama, alcançou o Buda. Então, no Tibete, e dizem que também na Índia, até o Ramakrishna, no século XIX, falava isso, de que antes do Siddhartha Gautama, 24 pessoas, entre homens e mulheres, alcançaram o Buda, mas ficaram na encolha dentro dos templos e não vieram a público. Como Siddhartha Gautama veio a público, a história registrou ele como o primeiro e único. Então, o que se falava? Os Budas, que são aqueles que alcançaram o Buda. Olha que coisa incrível. E eu posso extrapolar também, Guga. Você que gosta da parte extraterrestre. Só surge Buda na Terra? Não. Quantas estrelas tem no universo? Outros seres podem alcançar o Buda em outros orbes. Então, você passa a falar dos Budas universais. Você começa a ampliar o conceito. Então, ali no Tibete, ganhou força algo que já vinha da Índia, que era a noção dos Bodhisattvas, que seria isso aqui, ó. Seres que já estariam na iminência de entrar no Buda e se recusavam a entrar para ficar perto da humanidade ajudando. Todas as tradições têm menção a isto, só mudando o nome. Ou aqueles que já estariam como Buda, mas resolvem ficar para ajudar. E aí chamaram Bodhisattva. E eu tenho uma analogia interessante. O médico residente no hospital, ele atende, mas ele ainda não é o médico. Então, vamos dizer, o Buda é o médico, o Bodhisattva é o residente. Para fazer uma analogia, já atende bem, mas ainda não é o médico completo. Então, surgiu no Tibete a noção de 3 Bodhisattvas. Quando eu digo surgiu no Tibete, na verdade, vem da Índia, mas ganhou fama no Tibete. Uma vez eu estava falando numa live sobre isso, o cara falou, isso veio tudo da Índia. Mas na Índia quase ninguém está falando isso, porque a proeminência toda foi para a área budista, espalhada do Tibete em diante, não na Índia, porque o hinduísmo engolfou tudo, e a Índia hoje, majoritariamente, é hindu. Né? E aí foi no Tibete que
que aquilo ganhou proeminência. A noção de 3 bodhisattvas. O bodhisattva da sabedoria, chamado Manjushri. O bodhisattva da compaixão, chamado em sânscrito Avalokitesvara, e no Tibete Erense. E o bodhisattva da cura e da alegria, que é a Tara, chamada então de Droma. E a Tara é aquele mantra Om Tare Tutare Turi Soha. Vem dela. Agora, o bodhisattva da compaixão, Avalokitesvara Ocherense, ele é o criador do mantra Om Mani Padme Hum. Por isso todo mundo fala, Leonardo, mantra da compaixão. O mantra não é da compaixão, é que ele é associado ao bodhisattva da compaixão. A tradução do mantra, Om Mani Padme Hum, é salve a joia no lótus. Essa é a tradução. Você pode pegar um dicionário em sânscrito e traduzir. Só que ganhou fama como mantra da compaixão. Então esse mantra, Om Mani Padme Hum, na pronúncia tibetana pode virar Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Pode haver variações. Esse mantra se propagou, cara, para todo o Oriente como grande mantra do Bodhisattva da compaixão. E a essa altura a população, Leonardo, já não sabia a diferença de Buda e Bodhisattva, cara, e começou a misturar tudo. Eu nunca entendi a história do Dalai Lama. Ele sempre fala assim, o Dalai Lama vem renascer, a gente tem que identificar quem é o Dalai Lama. Seria um Bodhisattva? Seria um Bodhisattva dentro da tradição dele. Tibetana. Agora, se a gente fizer um paralelo aqui com a parte cristã católica, Jesus top de linha. Tá? Se você pegar um cara igual Francisco de Assis, ele não é Jesus, mas é muito acima do homem comum. Então, o que um católico vai falar? Ele é um santo. Então, numa analogia, não é que é igual só para comparar, Jesus, o santo, os homens. No contexto budista, Buda, Bodhisattva, homem. Só para a gente entender que esses paralelos existem. E para fechar essa parte, esse mantra se espalha. Quando ele chega na China, os chineses já tinham a deusa Kuan Yin como referência de compaixão. Isso bem depois do Om Mani Padme Hum surgir em sânscrito e os monges levarem para o Tibete. Quer dizer, ele vem da Índia na origem. E aí, quando eles ouviram falar mantra da compaixão, qual é a associação? Kuan Yin. Então começou-se a dizer que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin. Só que Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. E o mantra vem do sânscrito. Mas nessa altura o pessoal já embolou tudo. E aí, com a imigração chinesa e japonesa para o Brasil e para a América do Norte, nós recebemos a informação de que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin. Muita gente fala isso, só que não pesquisou. Kuan Yin era chinesa, não podia falar sânscrito. O mantra é anterior. E outra, Kuan Yin era maravilhosa. Eu só estou dizendo que a associação do mantra é posterior. Ela não está na origem. Na origem é o sânscrito, vindo da Índia e subindo para o Tibete, depois descendo para a China. E aí esse mantra ganhou uma proeminência, né, muito legal. E depois, deixa o Leonardo falar um pouquinho, que eu falo muito, o Leonardo, você não sabe de nada, ele fala pra caramba. E aí, daqui a pouquinho, eu conto uma outra história do Om Mani Padme Hum que eu aprendi com um guia tibetano fora do corpo. Deixa o Leonardo ficar meia hora falando, aí eu volto e explico essa outra parte. Vamos lá, Leonardo. Bom, não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não, toca aí, vai. Não, eu gosto sempre de fazer o paralelo, né, entre as religiões. E uma das coisas que perguntam muito é essa ligação da Umbanda com o Oriente, que a gente já teve a oportunidade de falar na live. E eu sempre coloco, né, essa principal ligação inicial através do Orixá Malé, que eu já citei aqui na outra live. Porém, tem uma conexão que poucas pessoas fazem, que passa aí sim pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que já falamos também, que ou é uma das coisas que tem muito nos sites que conta a história dele, que ele teria sido Gabriel Malagrida, um padre jesuíta. Então, se a gente for pensar na conexão por muitos séculos, qual eram os únicos ocidentais que transitaram no Oriente? Os padres jesuítas, que estavam lá, né, desde o mais famoso deles, talvez, considerado o grande missionário dos jesuítas, São Francisco Xavier, que morreu esperando autorização para adentrar a China.
E uma das coisas que as pessoas pouco relacionam também, que acham que é uma coisa da Umbanda dos dias de hoje, dentre as estratégias educacionais dos jesuítas, estava uma coisa chamada sincretismo, que eles faziam o quê? Eles chegavam para os povos, procuravam entender a sua lógica religiosa e, dentro desse conhecimento, eles cruzavam isso com o ensinamento cristão. Então, o que eles fazem no Oriente? Inclusive, uma das bases fortes dele no Oriente era na Malásia, justamente, né, a cidade lá, a região da onde teria vindo esse espírito Orixamalé. Eles estavam buscando, dentro das religiões daqueles povos, um cruzamento de ideias, e quando eles chegaram inclusive tanto na Índia quanto na China e no Japão, que também eram os únicos ocidentais que estavam no Japão naquele período histórico, eles vão estabelecer conexões, inclusive muitos desses padres passam a se vestir como os monges desse lugar e procuram fazer correlações dos santos católicos com as entidades e também o próprio Jesus, vinculando Jesus, por exemplo, a Buda e coisa e tal, para trazer isso de alguma forma para um lugar comum em que ficasse mais fácil para esses povos entenderem o cristianismo que estava sendo apresentado para eles e de alguma forma eles também passarem a ser catequizados sem ser pela opressão, sendo pelo conhecimento. Então a gente acredita que até se o Orixamalé, como um jesuíta, ele em algum momento ele teve como missão construir essa religião tão brasileira, ele provavelmente ele acessou alguns desses padres, inclusive, que foram indianos, chineses, japoneses, alguns dos quais morreram como mártires, que traziam, uma das coisas que se aprende no Espiritismo de Kardec, é que você traz prioritariamente a cultura da sua última encarnação. Se eu fui budista e até me converti para o cristianismo e virei um padre, indiano ou chinês, é natural que eu carregue isso comigo. Então, esses espíritos, ao se manifestarem na Umbanda, muitos se apresentam como orientais, não necessariamente dizendo da onde eles vêm, mas nós temos pontos na nossa casa, por exemplo, que saúdam o japonês, né? É um ponto muito bonito, inclusive, muito emocionante, e que claramente ele traz esses ensinamentos, né? Não no nível de detalhe, mas no nível da prática, isso que você narrou, de você curar uma pessoa por imposição das mãos, e eles também estão trazendo isso para a nossa psicosfera aqui do nosso país, né? Que, obviamente, por conta da própria formação do povo, já é naturalmente muito aberta a todas as influências religiosas dos povos que construíram essa nação. Então, assim, para mim é sempre muito encantador escutar e ver essas coisas, porque eu vou encontrando essa questão da compaixão. Ora, o que a gente fala na Umbanda? A Umbanda, uma das funções principais é acolher a todos aqueles que precisam, acolher todos os necessitados. E aí a gente tem, de repente, esses espíritos que têm esse domínio magístico, eventualmente, tem essa capacidade de promover o bem, seja com os instrumentos que eram típicos dessas práticas religiosas outras, e que estão atuando junto desde sempre, desde que a Umbanda surgiu, né? Eu tive a oportunidade de falar que o Orixamalé ele se manifestou a primeira vez em 1913, mas que ele está trabalhando desde que a Umbanda se firmou aqui no Brasil, ele chegou, e a gente entende que esses espíritos continuaram fazendo esse trânsito. Então, por exemplo, na nossa casa, a gente tem as guias que a gente chama guias do Oriente. Né? E as guias do Oriente, o que ela diferencia? Que as contas, né? Para quem não sabe, é como a gente como a gente chama o colar de contas, eles são em vez de contas de louça, como essas aqui que eu estou usando, são contas de cristal, né? Então, normalmente, são guias que a gente associa ao Oriente, a esses povos,
que também estão atuando hoje aqui junto de nós, trazendo essa bagagem da Índia, da China, do Japão, do Tibete, né? E todos juntos trabalhando pelo bem da humanidade, ou para todos aqueles que se apresentam lá e que buscam alguma melhora em suas vidas, né? E Guga, isso que o Leonardo está falando, essa influência do Oriente, está se falando das atmosferas do Oriente de outrora. Porque hoje, por exemplo, a Índia tem bomba atômica, a China não é a China do Lao Tse, lá de 600 a.C., mas é uma atmosfera, eu gosto de falar do Antigo Egito, não é o Egito de hoje, mas uma atmosfera que interpenetrava aquela cultura e deixou um legado incrível, e essas atmosferas continuam existindo, elas não são feitas de parede, de templo que dissolve, são egrégoras, estruturas, né? E o Om Mani Padme Hum, para complementar, eu estava numa saída do corpo um dia, Guga, e um mentor, ele é meio tibetano e meio chinês, que sabe que ali é bem, né, mais antigo. E ele então me mostrou uma técnica que é o seguinte: o Om Mani Padme Hum são 6 sílabas em sânscrito. Veja, Om Mani Padme Hum, o mantra das 6 sílabas. Então você pode fazer um mantra vocalizando. Só que quando você vocaliza e usa o chakra laríngeo, aquilo que vibra como voz pelas ondas sonoras surgiu aqui. Quer dizer, um pensamento que se torna palavra. Então, palavra é pensamento sonorizado, né? Pensamento revestido de ondas sonoras. Então, o mantra, ele não começa na boca, ele começa na mente. Tanto que a expressão mantra são 2 divisões. Man, que é a raiz da palavra manas ou humano, que é a mente, e tra, que é aquilo que liberta ou libera. Mantra, aquilo que libera a mente, ou que melhora a concentração da mente. Então, um mantra, sendo um man, começando na mente, então ele nunca começa na boca, ele começa na mente. Aí você pode cantar ou vibrar aqui, mas aí vem a questão. E se você não quiser verbalizar, ele ainda existe na mente, você pode vibrá-lo dentro dos chakras, sem você verbalizá-lo. Se não, mudo não poderia fazer mantra. Espírito desencarnado também não tem cordas vocais. Já está do lado de lá. Como é que ele faz um mantra? Força do pensamento nos chakras. Então, o que esse mantra pode fazer? Você pode verbalizar ou você pode vibrar dentro de um dos chakras. Só que esse mix aí de China com Tibete, ele me mostrou, ele se concentrou, plasmava em volta dele as 6 sílabas, como se o Leonardo fosse ele, e ele projetava as 6 sílabas, Om Mani Padme Hum, e fazia essas sílabas girarem em volta dele. Ele criava uma segunda camada de letras, ele foi se cercando do mantra visualizado nas sílabas. E ele fazia um estado vibracional, fazia tudo vibrar e desmanchava qualquer coisa pesada. Ele não tem corda vocal para fazer verbalizado. E sequer fazia nos chakras. Ele se cercava das sílabas cheias de energia e vibrava em silêncio e dava uma vibração danada. Aí eu descobri então que o mantra poderia ser visualizado as próprias sílabas do original do sânscrito, levando em conta que o alfabeto do sânscrito tem 50 letras, que são chamadas Devanagari, constituindo o alfabeto do sânscrito. E este alfabeto, ele não foi criado pelos mestres da velha Índia para conversa das coisas do mundo. Foi criado para conversas iniciáticas, yogis, para ancorar vibrações. Foi aí que surgiu o mantra Om, a sílaba do Om, significando a vibração do todo que permeia tudo. Por isso, para o hindu, por exemplo, em sânscrito, se não tiver o Om, não tem a força de Brahman, o eterno. E acaba que o Om Mani Padme Hum, como ele surgiu em sânscrito, ele levou no bojo o Om, sendo que na tradição budista não se fala de uma divindade unificada. Isso é a coisa de outras religiões. Mas o Om permaneceu. Om Mani Padme Hum. Então, olha que incrível, Leonardo, um mantra girando. Aí agora, até para sugerir o Leonardo falar isso, você tem os pontos de Umbanda que tem uma egrégora. Então você poderia cantar e vibrar nesse plano onda sonora. Tá, agora o Leonardo que canta os pontos, se ele está fora do corpo, como é que ele vai vibrar onda sonora fora do corpo? Ele vai vibrar os chakras dele e o pensamento, mas a egrégora é a mesma, mas está pegando em outro plano. Aí eu pergunto, o Orixá Malé não pode chegar na frente do Leonardo
e ele, em vez de cantar um ponto, pegar as sílabas e girar em volta e vibrar? É uma coisa, agora que eu pensei agora, do mesmo jeito que o cara lá fez o Om Mani Padme Hum, uma entidade de Umbanda pode fazer a vibração dos pontos, assim como um cristão poderia vibrar as palavras do Pai Nosso em volta. Isso me parece uma técnica de vibração, de fazer um estado vibracional, usando sílabas de culturas diferentes que ancoram a energia. Eu usei o Om Mani Padme Hum, que era o mais fácil de explicar, mas na Umbanda, Leonardo, para e pensa quantos pontos dá para fazer isso. E aí eu faço um link, desculpa, eu não estou deixando você falar. Eu faço um link com uma parte daquela nossa conversa, quando a gente falou dos pontos da nossa casa, que são eminentemente cantados, e me perguntou, mas por quê? Aí eu fui explicando e teve uma hora que eu falei, e o mais importante é que a gente tem um grupo ali em torno de 60 pessoas, todos cantando. E a vibração, eu falei da vibração, é outra, porque são todos, a gente pensar que palavras têm poder, e que ao fazer isso, mesmo um jovem, pode dizer, um iniciante na casa que chegou outro dia e que acha que até ele se desenvolver, ele vai levar muito tempo para poder começar a trabalhar na casa, eu procuro explicar que não, vocês estão trabalhando desde o começo. Isso, porque o canto, aquela vibração que vocês proporcionam é que dá a condição do trabalho ser feito na forma que é. Então isso é muito importante porque a gente acredita que é essa egrégora formada, inclusive, com as energias que vêm desse canto que dão a condição da gente fazer os trabalhos que a gente faz. Né? Isso é muito importante. Agora eu vou fazer um outro link, agora provocando você, Wagner, que eu te contei que eu comecei muito garoto também a desdobrar, tendo a paralisia, a famosa paralisia do sono, quando num primeiro momento eu não sabia do que se tratava, e eu já vi você dando explicações de como sair disso, que você precisa se tranquilizar, ou então, se você fica muito nervoso e o coração acelera, você muda a sua condição e você volta, né, e sai daquele estágio. Como eu não sabia nada disso na época, o que eu fazia era cantar o ponto de Pai Antônio. Só que eu estou desdobrado, eu estou sem corda vocal, né? E aquele ponto de Pai Antônio que eu, na outra live, e dava certo. Porque provavelmente eu mudava a minha condição, né, vibracional a partir do ponto que eu ficava cantando, e daqui a pouco estou eu saindo da assustadora paralisia do sono, né? Então, de alguma forma, isso que você está falando, eu já fazia intuitivamente, talvez soprado por alguma entidade, e estava ali se soubesse saindo isso fora. de outra vida, estava no teu inconsciente também. Pois é, né? Também, talvez. Agora, isso. É legal, e na Umbanda, os pontos cantados aqui materialmente, por exemplo, se eu estou ali, eu vou cantar junto, né? A condição que eu estou dizendo é que fora do corpo as cordas vocais ficaram. Aí pode ser feito de outras formas, né? Porque senão a gente vai ficar achando que só cantado que vai funcionar. Aqui a Umbanda desmancha muita coisa pesada, por isso precisa da vibração neste plano. Agora, durante o sono, o Leonardo é levado lá para fora do corpo, cara. O orixá dele, o guia dele, vai utilizar a vibração extrafísica, porque o canto está nas cordas vocais. E aí vai continuar em outra vibração do lado de lá. E aí talvez isso vá num nível que chega num plano mental puro que não tem forma, isso seja só pensamento, cara. E aí a gente descobre que não sabe de quase nada. A gente só acha que sabe, né? Agora tem aqueles que acham que são autoridades. Aí cara, não tem distante. Autoridade em nada disso. Os que acham que são, eu prefiro ficar distante. Não existe nenhum de nós que é doutor em consciência, parapsiquismo, isso não existe. Por mais que você estude esses temas, você pode entender o conjunto, mas nunca vai entender infinitamente aquilo. Moramos num planeta desse tamaninho. Diante do infinito, a gente não sabe quase nada. Então, você pode se especializar num tema. E daí? Você não sabe vários outros temas. Não tem como você saber tudo, né? Mas aí vem a arrogância. Eu sou especialista nisso. Tá, eu quero ver alguém especialista em amor, em sabedoria. Isso não tem. Porque às vezes você pega alguém que é gênio numa área e no trato pessoal é ridículo com os outros. Quer dizer, gênio numa área
e totalmente atrasado na outra. A história está repleta de exemplos de gente cheia de conhecimento sem sabedoria nenhuma. E detalhe, não sabia lidar com as coisas mais simples. Então, é tudo um combo, um conjunto. Você aprende um negocinho aqui, aprende ali, e por mais que você estude algo, você vai ter que estar somando e nunca achar que sabe muito. Não há como a gente saber muito morando num planeta desse tamaninho. E para piorar, alguém que acha que sabe muito, tripudiando sobre o outro que ele acha que sabe menos. Verdade. Isso dá um enrosco kármico para a pessoa na frente, porque ela está abusando do conhecimento. O conhecimento não está libertando ela, está prendendo ela na gaiola do ego e fazendo ela pisotear os outros e se achar diferente. Isso não tem nada a ver com o tema espiritual. Eu de novo vou atropelar o Guga, não vou deixar Provoca falar. o Guga, não provoca a mim, não, provoca o Guga. Mas, eu vou deixar vocês não, falarem mas hoje. dessa vez, agora eu vou pegar o gancho do que você está falando. E na nossa casa, quem já teve oportunidade de ir lá ou ouvir a gente falando, a gente trabalha muito a questão da humildade. E uma das definições que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou o chefe, que era o apelido, né, para ficar mais curtinho, que a gente o chamava, ele falava que uma das definições de Umbanda, ou a bandeira da Umbanda, era humildade, amor e caridade. E ele colocava ele fazia questão de dizer que às vezes as pessoas trocam a ordem, ou esquecem uma, bota outra, bota fé. Não, humildade, amor e caridade. E ele falava que a humildade tinha de vir antes. Porque se você não tem humildade, nem o amor, nem a caridade vai ser plena. Porque quem faz caridade se achando melhor do que o outro é um pobre coitado. Você é um perdido, eu sou uma pessoa muito grandiosa, coração muito puro, então vou te ajudar, porque você é um pobre coitado, ou você é um pobre coitado. Então isso não tem nada a ver com caridade. Quem faz isso está massageando o próprio ego. Sim, sim. Tá de repente querendo se sentir grande ao lado de alguém que ele olha e se entende menor. Então, e também era uma das coisas que meu bisavô falava, que uma das grandes formas de um médium se perder é a vaidade. E a gente vê muita gente muito boa, muito qualificada, que até por ataques, assédios e coisa e tal, sucumbe se achando de repente um iluminado, um grandioso, quando mais ou menos na linha do que você está falando, sabe muito de uma coisa e não sabe nada de muitas outras, e principalmente nas coisas às vezes mais simples, que mais difíceis ao mesmo tempo, que é a interação do ser humano com o ser humano de uma forma promovendo a igualdade, promovendo o amor franco e verdadeiro que deve haver entre irmãos. Mas aí tem que entrar o orar e vigiar. Com certeza. O Né? tempo Agora, todo. Fala alguma coisa. O tempo todo. Não, hoje eu vou deixar vocês falarem, eu falo tanto aqui, gente. Eu falo 2 horas toda semana. Vou deixar para vocês dois que vocês estão novidade. Pode continuar. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer? Então, olha, pessoal que está assistindo aí no YouTube, tem uns encostos aqui sentados ali, ó. Tem. Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. Então, falar, irmãos. Os encarnados a gente está vendo, mas... Os desencarnados estão vibrando as palavrinhas aí, estão seguindo o conselho. Pessoal, não tem pergunta? Silene, você que... Professora, alguma pergunta? Tem. Krishna. Buda, Krishna, Jesus. Seria mais ou menos... Krishna encarnou? Ele foi uma pessoa encarnada? Saiu tá saindo a pergunta dela. Tá. Esses caras viveram aqui na Terra encarnados. É nessa ordem? O Krishna, 2500 a.C. O Buda, 500 a.C. Então são antes. Muita gente fala que um poderia ser a reencarnação do outro. Eu não acho. Eu acho que existem vários professores e mestres de alto nível. De vez em quando um deles sacrifica a liberdade lá e desce aqui para poder deixar ensinamentos. Esses caras são grandes professores da consciência. E, culturalmente, você tem um contexto, um deles desce e espalha uma informação de luz. No outro contexto, desce numa outra forma, cor de pele diferente, um outro contexto. Só que, por detrás da mensagem, seja Krishna, Buda, Jesus ou qualquer um, você vai ter sempre a coisa de sabedoria, luz, amor. Essa mensagem ela não muda, ela só é revestida culturalmente de formas diferentes. Então, na Índia,
O Krishna é considerado o grande avatar da tradição de Vishnu, Hari, né? O oitavo avatar de Vishnu, o Rama era o sétimo. Aí você canta Hare Rama, Hare Krishna, já que ambos vêm do poder de regeneração que é Vishnu. Hari, o amor universal, né? Você tem dentro do budismo o Buda e os Bodhisattvas. Você tem dentro do cristianismo Jesus, os santos e aqueles que trabalham com estes ensinamentos em qualquer cultura. Então, qualquer pessoa que observar o ensinamento de Jesus, ou do Buda, ou do Krishna, ou alguém que talvez some tudo e desenvolva a consciência nesse ensinamento, inevitavelmente ela melhora. Então, numa visão de conjunto, para mim, se você seguir o ensinamento de Jesus, está muito bom. Se não quer esse, quer seguir o do Buda, está muito bom. Não quer esse que é Krishna, está muito bom. Não quer esse que é o Pai Joaquim, está muito bom. Então, o importante é qual é o valor, qual é o caráter daquilo. As pessoas ficam presas no formato, nisso ou naquilo. E esquecemos da mensagem que eles trouxeram. Alguém que segue uma mensagem boa vai crescer, vai melhorar, seja lá de que avatar ou mestre for, né? Mas a gente ficou muito preso em estruturas religiosas em cima do personalismo desses grandes mestres. Se a gente tivesse prestado atenção no ensinamento deles, Silene, essa humanidade era totalmente diferente para melhor. Jesus esteve aqui há 2000 anos, tudo que ele ensinou ficou no ar. Ganesha, que tinha a trombinha, e Kali, que tinha aqueles 6 braços, existiram? Não, aí são como arquétipos, tá? O Ganesha, existem muitos mitos que contam a história do Ganesha, que é o filho de Shiva e Parvati com cabeça de elefante. Existem milhares de histórias. Eu vou contar uma delas, tá? O Shiva chega para o garoto que tinha 10 anos, era um garoto muito bonito. Então, se diz que todo mundo que ia estudar com ele ficava tão encantado com a beleza dele, esquecia de estudar. Aí o Shiva tira a cabeça dele e põe a cabeça do elefante. Doravante, quem buscar sabedoria não vai ser pela aparência, já tem aí um mito, uma lição. Agora, a que eu gosto mais, que é mais heavy metal, Guga. Guga vai gostar. Vamos ver se é a que eu conheço. Shiva chegou pro menino de 10 anos, peraí, Eu vou aproveitar. e falou para ele: vou meditar no Himalaia, toma minha machadinha e minha lança, não deixa ninguém entrar em casa, porque tem um demônio transmorfo que ele é capaz de tomar a aparência de qualquer um e tentar te enganar. Cuidado, ele pode inclusive tomar minha aparência. Só sua mãe entra até eu voltar. Shiva sobe o Himalaia, senta no alto da montanha e entra num samadhi, uma expansão de consciência. Ele perde a noção do tempo. 1000 anos se passaram, que para ele era um segundo. Quando ele volta a si, o corpo dele tinha ficado 1000 anos ali. Estava todo cheio de cinza, né? O cabelo tinha crescido muito, a barba cresceu. E aí ele desce de volta, 1000 anos depois, né? Aí alguém vai falar, Shiva no Himalaia é Rudra, né? Um dos nomes do Shiva, que é o destruidor do ego, né? Que seria um Shiva asceta, isolado. Ele desce. Quando ele chega, o garoto está lá ainda na porta com a machadinha e a espada tomando conta. Quando ele vai entrar, o garoto fala, aqui você não passa. Sou eu, seu pai, deixa eu passar. E o garoto fala, meu pai não tem barba desse tamanho, meu pai não é sujo, ele toma banho. Você deve ser o tal transmorfo que tomou a forma dele, aqui você não passa. E o Shiva falou, eu vou passar, não passa. E entraram num combate. O Shiva era mais forte, ganhou a briga e na raiva cortou a cabeça do moleque, jogou cabeça e cadáver na floresta. E foi tomar um banho, esperando a esposa dele chegar em casa. A Parvati, 1000 anos sem ver a companheira, você imagina, o Shiva, o senhor das energias, ele estava uma pilha, né? Na Índia ninguém vai te falar desse jeito, mas eu sou brasileiro nessa encarnação, então o brasileiro dá um jeitinho diferente na história. Aí você imagina, Guga, você vai gostar dessa imagem. Ele toma banho, sai, se secando com uma toalha que tem um mantra Om estampado, né? E aí se enrola na toalha e espera a companheira dele chegar. Quando ela chega, ela pergunta, cadê nosso filho? Ah, eu matei ele, não queria deixar eu entrar. O quê? Você matou nosso filho? Não fala comigo. Se tranca e o Shiva, deixa eu entrar, querida. Não, a não ser que você faça uma coisa, que você ressuscite o nosso filho, senão você não entra. E aí o Shiva abre o terceiro olho, que chama-se Shiva Netra, e ele vê que passou um chacal e comeu a cabeça, só tem o resto
do corpo. E ele fala para ela, eu vou entrar na floresta. O primeiro animal que eu encontrar, eu mato ele, corto a cabeça e colo no corpo do moleque e enfio o espírito dentro. Quando ele entra na floresta, o primeiro animal é o elefante. Ele mata o elefante, pega, coloca a cabeça do elefante no corpo do menino, que se torna o Ganesha, filho de Shiva e Parvati, a mãe divina, e por isso na Índia, em muitas casas, tem uma figurinha do Ganesha atrás da porta para não deixar o mal entrar. E depois surgiram muitos mitos. Um deles, que o sábio Vyasa queria escrever um grande épico que se chamaria O Mahabharata, e o núcleo é o Bhagavad Gita, onde conta o diálogo do Krishna com Arjuna no campo de batalha, e o Vyasa tinha medo de perder a concentração. Ele estava atrás de um escrivão. E aí chega o deus Ganesha e fala, dita que eu escrevo. Você vai escrever com o quê? Aí ele quebra uma das presas. Pode observar, o Ganesha tem uma presa quebrada, né? Inclusive, dentre os vários nomes do Ganesha, chamam ele de Ekadanta. E que é um, Danta é presa, aquele de uma presa só. E aí ele enfia no tinteiro e começa a escrever, e o Vyasa ditar. Surge aí o Mahabharata, onde o núcleo é o Bhagavad Gita. Por isso, um escritor hindu, quando quer ganhar uma inspiração para escrever, ele ora para o Ganesha, protetor dos escritores. E outra coisa, para finalizar, é considerado o removedor dos obstáculos, porque o elefante é um animal muito forte, e nas áreas rurais ele tira toras do caminho, limpando a área. Então ele remove os obstáculos. Isso levou a população da Índia, quem gosta desse aspecto do divino, que é o Ganesha, a rezar pedindo para ele remover os obstáculos. Só que aí tem um problema, o pessoal não entendeu. Obstáculos da vida fazem parte da vida. E aprender a vencê-los é uma das provas aqui da Terra. Se você tirar o obstáculo, como é que a pessoa cresce? Então, que obstáculo que o Ganesha remove? Aí entra o meu lado espiritualista olhando. Que tal a remoção dos obstáculos de dentro? Arrogância, egoísmo, ignorância, para abrir a consciência para ele seguir na trilha agora direito. Fica mais fácil entender removedor dos obstáculos de dentro da gente, não de fora. É isso que a Racilene estava pedindo para eu fazer aqui no Rio, uma palestra de hinduísmo, onde eu conto esse monte de detalhes. Mas é, cara, temperado à moda brasileira, espiritualista. Eu fui hindu um dia, hoje eu sou brasileiro. Como hindu eu não contaria assim, como brasileiro eu estou melhor, porque eu sei aquela de antes e sei essa outra temperada. Agora, se pega alguém dentro da religião clássica, vai criticar eu contar desse jeito. Claro. Mas eu sou brasileiro, então eu vou funcionar como brasileiro no momento. E aí você põe a ginga, o samba. Não, samba não, rock progressivo. Yes, Pink Floyd, Genesis. Você também gosta. Gosto samba bastante. Não. Desculpa, também anula gosto do isso. Samba, eu gosto também do samba. Exatamente porque eu tô ali na Umbanda que a gente acaba sendo aberto para todas as influências. A Mônica fez uma pergunta. Pode fazer. Faz alto. Eu queria ouvir de vocês o que é espiritualidade. Olha, na minha visão, um estado de consciência. Não é doutrina, não é lugar, é o que você carrega dentro. Isso para mim que é consciência ou espiritualidade, é valor. Tá? Independe se você está num grupo ou não, é o teu caráter. Tá? Aquilo que faz teu caráter crescer, não sendo apenas o aqui e agora material, mas a transcendência, é espiritualidade. E eu não consigo entender como uma pessoa consegue atravessar uma vida inteira sem qualquer conteúdo além somente do material, que significa só viver até morrer. Então, eu me lembro de Jesus nessa hora. Nem só de pão vive o homem. Precisa de luz, sabedoria, conhecimento, energia. Então, é um combo, multiplanos, não é só aqui. Então, a espiritualidade é o que desperta você para perceber a ilusão, que os hindus chamavam de Maya, que hoje na internet o pessoal chama de Matrix, por causa do filme do Keanu Reeves. Antes da década de 90, ninguém falava isso. É modismo, cara. Os hindus falam há milhares de anos de Maya, a grande teia das ilusões. Quando você desperta, você começa a olhar com outros olhos. E aí, quando você desperta, você vê o real. O real em sânscrito chama Raja, que é aquilo que leva você ao real e dissolve as ilusões. Então, vocês devem conhecer aquela figura do Shiva dentro de um arco, naquela posição, e aí é chamado Nataraja. E traduzir errado como dançarino divino. Na internet está cheia dessa tradução errada. Nata é senhor em sânscrito. Raja é real. Nataraja, senhor da realidade. Então, uma bruma de ilusão em volta do Leonardo. Shiva chega e promove a dança da transmutação e dissolve, fala, aqui o real. Então,
Ele não é dançarino divino, ele promove a dança da transformação. Ele é nata, o senhor da realidade. E nessa dança dissolve Maia e traz para o despertar. Nataraja, então não tem espiritualidade se não houver consciência, valor e melhoria. Senão, não tem. Não adianta falar, eu sou da luz se você não tiver luz nenhuma. Ah, eu sou espiritualizado sem espiritualidade nenhuma. É consciência, não é um lugar. Agora, vai lá, Leonardo, manda brasa. Eu vou fugir um pouco, depois eu volto para a sua pergunta, porque eu queria complementar com uma visão muito pessoal do Ganesha, que eu conhecia justamente essa história que o Wagner contou, né, do pai que corta a cabeça do filho. E o meu entendimento sobre essa questão de tirar os obstáculos. Onde estão os principais obstáculos para nós crescermos espiritualmente? Estão fora? Ou são aqueles que nós carregamos de dentro de nós? Então, para mim, essa figura, um corpo de criança e uma cabeça de um animal, de alguma forma retrata aquilo que nós somos. A cabeça do animal com significado de todas as coisas que a gente até entende como errado, mas a gente não deixa de fazer por falta de um crescimento, uma falta de uma iluminação. Isso foi estudando sobre Ganesha, não sei se recebi isso como intuição, se foi da cabeça do Leonardo, posso estar falando talvez algum sacrilégio perante um professor de hinduísmo, mas a visão que eu tenho é que aquela representação é a criança que tem toda uma vontade de crescimento e de aprender, e um adulto ainda com pensamentos muito travados, com práticas que a gente associa, e aí obviamente eu tenho de pedir licença aos nossos animais, que para muitas coisas eles são muito mais sábios e amorosos do que nós, sim, né? E que a gente normalmente associa a eles, mas como isso é um arquétipo muito comum, que a coisa, não, você está agindo como um animal, significando a força bruta, a violência, todas aquelas coisas negativas que a gente tem, eu acho que os principais obstáculos que a gente traz são aqueles que a gente tem dentro de nós e que nós temos de superar para nos elevarmos. Então, para mim, essa simbologia do Ganesha é o espelho que a gente está olhando e que, de alguma forma, a gente precisa sair da condição de criança, enfrentando esses obstáculos que são aqueles que a gente carrega conosco, para a gente mudar de condição e superar essa condição mais primitiva, que significa os aprendizados, os caminhos que a gente deve buscar para que a gente possa mudar a nossa condição. E, ao mesmo tempo, aí para a questão da espiritualidade, eu vou ter um olhar mais amplo, que eu entendo sim, que a gente também, isso que o Wagner acabou de explicar, então não é que eu esteja contradizendo o que ele está falando, eu estou complementando, porque eu entendo também de uma forma, além daquilo que a gente traz em nós, que está além da carne, né, e que muitas vezes é esquecido. Por exemplo, a gente tem aquele episódio conhecido de quando a casa onde a Umbanda começou foi demolida, né? E muitas pessoas procuraram a gente preocupadíssimo porque estavam demolindo a casa. É claro que eu, como arquiteto, entendo o valor que a casa, do ponto de vista material, ela carrega do ponto de vista histórico, até como patrimônio histórico mesmo, mas o que as pessoas talvez não se preocupem tanto é com aquilo que era praticado dentro da casa, que a gente continua fazendo até hoje. Então, a nossa casa esse ano vai completar daqui a pouco 119 anos de história, onde muito pouca coisa mudou. Então, essa questão da espiritualidade eu entendo de uma forma mais ampla, que tem a ver com todos os espíritos, o conjunto de todos os espíritos, inclusive nós mesmos, que fazem parte de alguma forma desse universo, né? Porque também não acho que seja só a Terra, né? Temos aí milhões, bilhões de estrelas espalhadas e planetas e coisas do tipo, e eu falo do conjunto dessa espiritualidade, do qual nós fazemos parte, e de alguma forma a gente reflete isso também na nossa condição terrena atual, mas como o Wagner sempre fala, a gente não tem de pensar se eu vim de qual estrela, qualquer coisa parecida, a gente tem de pensar que hoje nós estamos aqui na Terra e temos de alguma forma enfrentar os problemas que a Terra de alguma forma nos proporciona, vamos dizer assim. E aí, espiritualidade é esse conjunto formado
pelo ser individual que eu sou também, enquanto espírito imortal, mas também todo um conjunto de espíritos que, ao mesmo tempo, nós também são parte de nós, ou nós somos parte deles, entendendo aí um conceito de Vedanta, né, do Aitva, eu não sei se... Advaita Vedanta, que tem essa coisa da não dualidade. Isso. Ou seja, nós somos parte de um todo também, muito mais grandioso, carregamos a parte da centelha divina, sim, como cada um dos que estão aqui encarnados e desencarnados também carregam, e de alguma forma a gente se aperfeiçoando, a gente também vai mudando a condição daqueles que estão ao nosso lado, e que de alguma forma faz parte do nosso papel, se cada um cuidar de si e tentar ser mais virtuoso e buscar esse caminho de iluminação, nós vamos estar mudando a condição de todos aqueles que estão à nossa volta, e se isso for se multiplicando, a gente vai ter a condição de um dia, realmente, a tal da transição planetária, a gente vê ela ser, de alguma forma, mudando. Não vou falar que ela vai estar completada, porque a gente aí vai ter outros graus para continuarmos a evoluir. Né? Então, de alguma forma, eu entendo dessa maneira. Que espiritualidade é aquilo que a gente carrega, mas esse conjunto de irmãos, de espíritos, que de alguma maneira também são ligados a nós. Ô Guga, e o Vedanta que o Leonardo está falando é um dos grandes sistemas filosóficos da Índia, como tem o Yoga, o Samkhya, o Mimamsa, tem vários sistemas. E o Vedanta, a sua principal afirmação é: tudo é um, tudo é Brahman, nada está fora do todo, o todo está em tudo. Então, o Vedanta, essa linha, se baseia muito nos Vedas e na parte final dos Vedas, que são os Upanishads, que é uma das minhas paixões. Os Upanishads, se aparecesse o anal e falasse: você quer levar qual livro dos milhares que você tem? Me dá os Upanishads. É o que eu levaria, até mostraria para os ETs, acho que eles iam também gostar, né? E aí, dentro dessa estrutura do Vedanta, que remonta a grandes mestres, por volta do século VIII depois de Cristo, surgiu um grande yogi chamado Shankara. E Shankara era um dos nomes de Shiva, é o distribuidor de compaixão, aquele que abençoa. Ele adotou o nome, um dos nomes de Shiva, Shankara, que é esse yogi. E quando ele tinha 17 anos de idade, ele produziu um livro chamado Viveka Chudamani, a joia suprema do discernimento, todo baseado na linha do Vedanta, da qual ele se tornaria um dos grandes expoentes. O Shankara, ele é considerado divisor de águas, onde o brahmanismo se torna um moderno hinduísmo. O Martinho Lutero, na Alemanha, no século XV, criou um cisma, um racha, e aí surge o protestantismo, que é diferente do catolicismo. Então se fala, ele criou um cisma. Lá na Índia, o cara que criou esta divisão se chamava Shankara, porque ele falava de uma forma que tirava toda a ritualística antiga, onde os sacerdotes brahmanes mantinham a população cativa dentro da hipnose para poder ganhar recursos da população. Então, templos riquíssimos, população caindo de fome. Então, alguém chegava para o Shankara e falava assim: nós vamos acender uma fogueira para o deus Agni, vamos jogar mirra e incenso para favorecer a próxima colheita. Vamos lá? O Shankara falava: já fui em milhares de fogueiras e continuei ignorante. Eu vou mergulhar para dentro de mim, vou acender a fogueira do discernimento, queimar minhas tolices, e aí eu alcanço essa iluminação que eu nunca alcancei na fogueira de fora. Para que eu vou na tua fogueira se eu já acendi a minha? O que o Shankara fez? Tirou o poder do sacerdote controlando o ritual e trouxe o poder pessoal, tipo, o Deus também está aqui dentro. Então, e os sacerdotes passaram a detestar ele, porque a população começou a meditar, cara, já não ir mais presa aos elementos. E tem elementos, rituais com os elementos, não é isso que eu estou falando. Mas a prisão sacerdotal, criando obrigatoriedade do ritual e não despertando ninguém. É isso que é o lance. Os elementos têm energia, não é isso? E aí, falava assim: Vishnu está em tudo. E ele fala: pois é, se está em tudo, está dentro de um grão de areia, está dentro do teu tempo, está dentro de mim. Se Vishnu está em tudo, está aqui, para que eu vou aí? Então, ele traz uma espécie de liberdade de consciência, no sentido, o Brahman que você procura, você também é ele. Então, você não está encontrando lá, mergulha aqui e encontra aqui. Então, surge ali, de lá para cá, toda uma tradição da meditação, o despertar do eterno em si mesmo, né? E o Shankara, ele era muito inteligente, ele não estava falando contra os rituais externos,
Ele estava falando do controle sacerdotal sobre a população e prendendo a população e não liberando com aquelas práticas. Então ele trouxe essa noção e se tornou um divisor de águas e o maior expoente do Vedanta na história da Índia. Achei incrível isso, porque eu sempre falo para eles, não procurem do lado de fora. A resposta está dentro de vocês mesmos. E outra coisa muito interessante que os seres falam, assim, o verdadeiro mestre, ele não cria discípulos, ele não cria seguidores. O verdadeiro mestre, ele cria outros mestres que criam outros mestres. E a alegria dele é que esses moleques, os discípulos, se tornem mestres e ultrapassem ele. E ultrapasse ele. E não ficar emaranhado igual uma aranha mantendo todo mundo na teia. Muito guru fez isso na Índia. Muito. Quer dizer, de manter Até grudado hoje. até hoje. E a função de alguém com uma consciência melhor é ajudar todo mundo a despertar, não a Seguir. emaranhar. Não é que você não possa seguir alguém que tem uma sabedoria incrível, Claro. mas se alguém vai ao banheiro, ainda tem esse detalhe. Você não está falando do eterno, está falando de alguém que tem uma vibe legal, aprenda com ele. Mas o teu discernimento é teu, não entrega na mão de ninguém. Pode ser o maior iluminado de todos. Você tem que filtrar e discernir. Porque qual é o problema? Você entrega a tua consciência e deliberação na mão de alguém, esse alguém te manipula. É claro que alguém sábio não vai te manipular, é um mestre. Mas a história está repleta em todas as culturas de gente com abuso do poder espiritual sobre o outro para manipulação sexual, financeira. Isso é histórico, todas as tradições têm isso. Então é legal estudar tudo isso, aprende com alguém legal, fala, pô, essa pessoa é tão legal, mas mantém o discernimento, soma, aplica teu jeito e nunca deixa de discernir nada e o teu despertar dentro vai te dizer se aquilo é verdade ou não. Perfeito. Seria um pouco como se a gente dissesse assim, que a espiritualidade é um processo de autoconhecimento. Sim. E o que você está falando aí, como as religiões podem ser um meio para você encontrar esse processo de autoconhecimento. Religião é religar. Sim. Isso na teoria. Sim. Porque Mas o na que a gente prática viu- a gente não está vendo muito isso não. Sim, por isso que eu estou fazendo essa diferença e entendendo que a espiritualidade é algo muito maior Isso. do que as práticas É, religiosas. religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Exatamente. Vou falar da forma que eu compreendo. Os irmãos eles ensinam assim: não existe consciência sem espírito, nem espírito sem consciência. Automaticamente, consciência e espírito é a mesma coisa. Uhum. O que diferencia um espírito? O grau de consciência que ele tem. Então eles falam assim: um fantasma ou um ser extraterrestre, um arcanjo, é tudo espírito. Uma assombração ou um extraterrestre é espírito. Isso. Vocês aí na Terra é que tem essa mania de rotular as coisas. Isso. Mas para nós é tudo espírito. O que diferencia? O grau de consciência. Para mim, esse grau de consciência é a espiritualidade. Uhum. Ficou mais Que fácil. é um assim? estado de consciência. E caminhos espirituais que surgem na Terra, como ele estava falando, são caminhos que ajudam a despertar esta consciência. Consciência, Então, com certeza. combam tudo, mas sempre vai ter o start de dentro. Porque você pode ter um Buda na tua frente, um Cristo te jogando um monte de coisa e você não pegou nada porque não tem discernimento para nada. Então você tem que ir de dentro para fora. Eu entendo, né, que porque assim, às vezes essa fala, né, a fala da espiritualidade parece que num lugar muito longe. Exatamente. E as pessoas hoje estão em muito sofrimento, Sim. sofrimento psíquico, angústias, ansiedade, depressão, suicídio, né? A gente está aí no mês do suicídio. Então, eu penso sempre como que a gente traz, né? Porque você vira e fala assim, não, você tem que ser bom, você tem que pensar coisas boas, ou você tem que ser, né? Tirar as coisas ruins do seu coração. Aí você encontra uma pessoa num sofrimento muito profundo em que ela se critica porque ela não consegue ter um pensamento Sim. bom. E aí é a hora que eu fico assim, como que a gente acolhe essas pessoas e conseguir mostrar que não é uma moral, né? Porque, Não, porque moral senão não. aí a pessoa fica, eu sou errado, então eu não Isso. tenho jeito, bom, pula pelo... Então, como que a gente consegue trazer essa noção da espiritualidade dessa forma amorosa, sem julgamento, porque se você vai escutar uma pessoa, o ponto de vista dela, e ela acabou de fazer uma coisa que a gente considera como terrível,
provavelmente quando ela falar, ela vai falar de uma dor que ela está Sim. sentindo e você vai até falar, entendi. Até você compreende, pode até compreender alguma coisa que ela tenha feito, né? Batido no filho, enfim. Mas esse julgamento, né? Então, muitas vezes as religiões usam o caminho da moral para poder disciplinar aquela pessoa, né? As Isso era a pessoas. bússola Só que antiga. esse caminho hoje Hoje é totalmente explodiu. diferente. Pois Porque é. antigamente você pegava uma tribo ali, vamos chamar violenta, você tem que ter uma ética, uma rigidez para controlar a loucura. Mas hoje é totalmente diferente, né? A maior forma de ajuda que a gente pode dar para o mundo é esclarecimento da consciência. Porque esclarecendo, ela não repete o padrão que ela mesma... Deixa eu me dar um exemplo. Alguém está muito triste porque perdeu o seu pet, seu companheirinho, companheirinha animal. Ok. Aí você sempre fala, eu entendo a tua dor, mas senta aqui. A natureza tem leis maiores do que o nosso sofrimento. O animal, o cachorro, o gato tem um tempo menor que o seu. Isto é da natureza. Deus não está te punindo se ele desencarnou. Isto é assim na natureza. Você chorar ou rir não vai alterar. Agora eu entendo que você está sentindo falta. Porém, o teu raciocínio em cima eles têm um tempo menor. Então você precisa entender isso. Não é por moral, é por esclarecimento. Então senta aqui, vou tentar te ajudar. Se quer chorar, chora, vou te dar um passe. Mas vamos estudar isso. A natureza tem leis bem definidas. Se está frio, não adianta eu chorar. O frio não vai sair. Se está quente, eu chorando, o calor não vai sair. O meu choro, o meu sofrimento não traz o animal de volta. Ele tem um tempo. O animal doméstico que a pessoa gostava tanto. Eu tenho o meu lá, o meu cachorrinho. Mas se ele for embora, ele está com 16 anos. Eu sei que o tempo dele é esse. E outra, o meu tempo com ele foi maravilhoso. Então, na hora que ele partir, eu estou dentro do trâmite da natureza. E eu sei que ele vai seguir no outro plano. Quando você explica isso, que o animal não morre, ele continua do lado de lá e vai clareando, isso acende na pessoa um entendimento. Que nunca vai tirar a dor da saudade, que não é essa a questão, mas vai trazer entendimento. Trazer entendimento, você traz paz para o coração. Senão, o sofrimento, ele vira também um vitimismo. E a pessoa se cerca dele para qualquer coisa e nunca vai. Então chega uma hora, quando você esclarece, você rompe um padrão. Você tira aquela teia de ilusão e puxa para a realidade. Não é algo frio. Você faz isso por amor e esclarecimento para o outro. Então a melhor coisa que tem para espírito encarnado igual nós é a parte espiritual, que eu não vou chamar de doutrina essa ou aquela, mas espiritualidade, porque clareia essas coisas que te ajuda a atravessar esse mar de coisas caóticas da Terra, que inclui perda de quem você ama. Se você não entender isso, você vai ter um choro atrás do outro, a vida inteira um monte de perda. E cada vez você vai mergulhar de novo no mesmo padrão e vai justificar. E se alguém falar, você vai chamar de frieza. Não. O grande amor que grandes mestres trazem para nós é o esclarecimento da nossa consciência. Não é ficar pagiando a gente. Vai te dar uma onda de amor, mas vai te clarear. Porque senão você vai ficar num padrão sempre por baixo, pedindo e nunca clareando. Então, por sorte, a gente tem seres espirituais que descem para ajudar a gente. Porque sozinho para a gente despertar é uma lerdeza que eu tiro por mim mesmo. Então, sem eles, a gente ficaria muito mais lento. Mas a função de grandes consciências não é pagiar a gente, é despertar. E aí, esse é o grande lance, que não é uma doutrina, não é um lugar, mas aquilo que clareia a jornada de alguém. Deixa ele falar que ele está querendo falar. Tô sim, porque na verdade você tinha deixado dois ganchos muito interessantes para tratar, até porque a gente está... era parte dessa temática da gente fazer esse cruzamento entre mais de uma religião. E, assim, eu não sei se é fato, mas uma das questões que você tocou ao falar do Shankara, ou Shankara, como alguns preferem, que isso foi 2500 antes de Cristo. Shankara é século VIII. Século VIII. Ah, então, desculpa, então. Século VIII. Então, posteriormente também ao budismo. Posterior isso. Então, que a mudança que se faz passa por já uma influência. Apesar o budismo nasceu, num primeiro momento, vindo dessa tradição da Índia, apesar do Siddhartha Gautama não ser
hindu exatamente, mas que obviamente ele tinha influência ali, e que depois retorna a influência do budismo no hinduísmo com essa lógica do caminho por você, sem necessariamente o sacerdote conduzindo essa mudança. Então, já essa coisa de uma influência que vai e que depois retorna. Ela vai e volta, e vai e volta. Exatamente. E aí eu também vou fazer um paralelo com a própria questão do cristianismo, que a gente sabe que Jesus era judeu, mas ao mesmo tempo surgiu uma religião a partir dele, mas eu sempre gosto de falar que Jesus não veio necessariamente criar uma religião. Ele, para mim, ele muito mais o que ele nos proporcionou foi um código de conduta Isso. de como buscar o nosso crescimento espiritual, buscar a espiritualidade, sem depender, inclusive, da antiga lei, dos Isso. sacerdotes. E depois o que a gente viu a partir de Constantino, né, é uma situação em que a igreja vira uma mescla com o Estado e, de novo, vem a questão da dominação dos sacerdotes, querendo transformam Jesus num salvador e que para você ser salvo você precisava de alguma forma passar por esse sacerdote. E aí eu trago a princípio o espiritismo como ele foi concebido e depois, obviamente, eu não posso deixar de puxar um pouco a brasa para minha sardinha, para a Umbanda, que você tem de novo a ideia do estabelecimento de canais diretos. Você não precisar do intermediário, a partir do seu desenvolvimento mediúnico, de você ter contato direto com essa espiritualidade superior para buscar justamente esse caminho de elevação. Isso houve primeiro com o próprio Martinho Lutero, quando ele vai se rebelar contra a Igreja Católica, da forma de vender indulgências, por exemplo. Você pagava para garantir seu lugar no céu, ver se pagava mesmo em dinheiro, vamos ver se isso a gente pode entender como uma coisa minimamente correta, e a gente vê isso se reproduzindo hoje em dia. Não vou falar em quais religiões, porque várias delas fazem isso, né? De alguma forma você pagar, não dizendo, eles têm um discurso mais bonitinho para não dizer que é indulgência, mas que você está pagando para isso. Mas a gente, de novo, a gente tem essa oportunidade de ter caminhos próprios para o nosso crescimento espiritual. Então, eu acho que também a espiritualidade está sempre, quando vê que a coisa está desvirtuando muito, elas talvez mandem algum tipo de missionário aqui para a Terra, como foi Shankara e tantos outros ao longo da história, o próprio Jesus, né, que vão, de alguma forma, questionar esse establishment religioso e proporcionar à pessoa comum a possibilidade de ela se elevar sem necessariamente ter um intermediário que você precisa obrigatoriamente passar por ele para buscar a sua elevação. Então, de alguma maneira, fazendo esse cruzamento, a gente vai ver que isso vai acontecer em vários caminhos religiosos, vamos dizer. Eu prefiro chamar dessa forma, porque são, na verdade, se fossem para ser a essência do que eles normalmente se propuseram no início, é para ser caminhos de elevação. E isso, de alguma forma, se perde quando entendem que tem de ter alguém que vai intermediar isso e que só ele tem o domínio do conhecimento para que você acesse essa espiritualidade superior, para poder, enfim, ter o seu crescimento. E a gente, quando começa a estudar isso, a gente não só consegue ver os cruzamentos que existem entre as várias formas de prática religiosa, quanto essa possibilidade sempre enaltecida por esses avatares de que o caminho quem faz é você. Né? E isso, acho, para mim, é a essência desses ensinamentos que a gente tem e até dessa possibilidade de que hoje a gente tem de ter essa conexão direta. A gente tem hoje a tecnologia que também nos ajuda muito a isso, porque houve um tempo, eu falo, né, comparado com meu bisavô, eu me coloco muito pequenininho, como mestre que ele foi, mas uma pessoa, eu chamo ele de mestre, mas ele nunca se colocou dessa forma. A gente chamava ele de seu Zélio, né? Quer dizer, eu chamava ele de Biso, mas as pessoas chamavam ele de seu Zélio, uma pessoa extremamente simples e que, de alguma forma, me ensinou que o caminho que a gente tem é um caminho principalmente de humildade e que com isso, através desse caminho de humildade, você consegue se conectar
trabalhando isso, obviamente, de múltiplas formas, você consegue se conectar de uma forma direta com essa espiritualidade superior e conseguir a sua elevação, não para se tornar um avatar, mas só conseguindo ser melhor do que você era quando você começou a sua jornada enquanto espírito encarnado. Então, basicamente, eu acho que a gente tem isso sempre recorrente, voltando quando a gente começa a se perder um pouco desse caminho. E graças a essas pessoas iluminadas, a gente tem a oportunidade disso estar voltando em vários lugares do mundo diferentes, de acordo com a crença de cada povo, e não entendendo que uma é melhor do que a outra, porque também essa questão de que fica achando sempre, não, é encarnação porque quer que aquele que é o seu, ele já foi os outros e coisa e tal. Então, e o ensinamento passa batido. É só um que, sabe? Não, desculpe, são vários, sempre com essa missão de nos ensinar a como a gente se elevar. O maior abuso desse controle, de tudo que ele falou, você calcular os anos de chumbo da Idade Média e as fogueiras da Inquisição. Cara, você está de sacanagem. Isso é um absurdo. Então, e outra, não vai se culpar o cristão de hoje, não é isso que eu estou falando. Não. Mas aquele âmbito cultural, Aquela consciência. a verdade absolutista, se você não tivesse dentro dela, você é assassinado em nome da religião. O que Jesus tinha a ver com isso, cara? Nada. Simplesmente porque você pensava, por exemplo, né, que a Terra não era o centro do universo, que o Sol girava em torno da Jordano Terra. Bruno foi queimado por causa disso, cara. Mas eu acho que todo esse conhecimento, né, que a gente veio adquirindo, intelectual, né, que faz a gente ter até essas coisas que vocês estão falando aí, históricas, né, tudo isso, eu acho que traz essa dificuldade que você falou, que hoje a gente tem que entender que as nossas sombras, né, o lado que a gente tem que se desafiar está interno. É interno? Porque as guerras ainda existem, a gente ainda fica brigando, né, que ainda acho que é uma grande imaturidade da nossa sociedade como um todo, né, do nosso planeta. A gente ainda tem uma imaturidade emocional muito grande. Sim. Que a gente ainda fica lutando fora. Mas o caminho, eu acho que cada vez mais é a gente entender essa luta interna e essa espiritualidade interna, que né, às vezes eu falo, escuta seu coração, escuta sua intuição, isso fica ainda muito vago. Né? Então, assim, ainda tem uma necessidade de buscar uma resposta. São muitos fora. Milênios da busca fora. A gente ficou condicionado quando alguém fala. Vai dentro, a pessoa não entende. É muito difícil. E eu acho que isso que você traz sobre a morte, né, sobre a não morte, na verdade, eu acho que é um caminho de cura muito importante, assim. Você até relatou essa coisa do cachorro, né? E por um acaso eu estou acompanhando uma pessoa que tem essa experiência e que está nessa dor, no sofrimento, né? Passou a tomar medicação, ficou muito mal com a perda do bichinho. Mas, na verdade, o que está por trás do que ela se deparou diante dessa perda, né? É da própria morte. Exato. Da dificuldade da morte do ente querido, né? Do filho, da irmã, da mãe, do pai. Então, poder ter essa visão de que não tem morte, isso eu acho que vai, assim, é um grande lance para muito libertador. Tirar o lixo da nossa mente. Isso é libertador. É muito interessante. Vamos, sabe o que é, pessoal? A gente vai sair daqui da gravação para uma palestra daqui a pouco. Hoje a gente já está aqui há quase 1h30, não é isso? 1h13 minutos. 1h13 minutos. Não. Vamos finalizar aqui, gente. Se deixar eu e o Leonardo ficar falando aqui, não vamos ficar de o papo virando todo. Eu vou levar o Wagner na tenda Nossa Senhora da Piedade e vou levar o Leonardo lá no IPVE para fazer uma palestra. Isso, também. fazer uma palestra lá Aí para o nosso vocês fazem tudo. Isso. Pô, fechou. Tá ótimo. Gente, se deixar, a gente fala aqui horas, mas a gente tem que voltar lá porque o Wagner tem um compromisso. E tem uma criaturinha aqui que é difícil botar ela aqui para o pessoal ver, né? Quer ver? Guga, vamos ver se você tá forte mesmo. Coloca essa criatura maravilhosa que tá grudada aqui na gente. Vem, Zoe, sobe. Vai. Pode? Vai, você consegue. Bora, Zoe. É aí, garota. Ó. Pessoal, essa maravilha tava aqui o tempo inteiro. É uma doçura aqui grudada com a gente, ó.
Se o meu cachorro assistir essa live, vai ter uma DR. Quando eu voltar, vai virar a cara uma semana para mim que ele não ama, não assiste o papai nesta live aqui. Né, criaturinha? Gente, gratidão, fiquem com Deus aí, viu? Um grande abraço. Tchau, pessoal. Abraços, paz para todos.